Mas como eu estava dizendo, me deleitando ali nesse tempo de louvor, nesse tempo de adoração, e se tem uma coisa que o meu coração fica apertado, é de não podermos reunir, de não podermos nos abraçar, de não podermos estarmos juntos nesse tempo de edificação. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu confesso para você que eu me sinto um pouco desconfortável de estar olhando para uma câmera, mas Deus sabe de todas as coisas, e é nesse momento em que Deus também nos convida para desenvolvermos novas habilidades, para que a gente possa crescer em outras áreas, e de repente é esse momento que Deus está proporcionando para que a gente alcance outras vidas, alcance outros corações. Então que nessa manhã, que Deus esteja se revelando ao seu coração, esteja tocando no seu coração, fazendo que esse tempo de culto seja mesmo um tempo abençoado para as nossas vidas. E diante de tudo isso que a gente tem vivido, diante dessa crise, diante desse sofrimento, Deus me levou para um texto e eu quero compartilhar então com vocês, o texto de Jó. Se você está com a sua Bíblia, o texto vai estar sendo também projetado aí. Jó, a oração de Jó, Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6, uma palavra para edificar o nosso coração. E diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu queria te convidar, mais uma vez, nós oramos ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado a Deus, porque é nesse tempo que nós nos sentimos mais próximos do Senhor. É verdade, Deus, que nesse tempo o nosso coração fica quebrantado, fica apertado, e agora, Deus, que nesse momento, Deus, o Senhor fale ao nosso coração. Através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor nos ilumine, para que possamos ser abastecidos pela Tua palavra, pela fonte de conhecimento, de graça, de bondade, de presença que vem através da Tua palavra. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, se revela a nós. Ó Deus, alcança cada lar, alcança cada vida, desde o menor até o de maior idade. Que cada vida seja tocada pelo Senhor através da Tua palavra, Pai. Venha sobre nós nessa manhã, Deus, ilumina o nosso coração, ó Deus, e traga mesmo da Tua alegria, da Tua esperança, do Teu renovo, Pai. Nós oramos assim, ó Deus, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, como eu estava dizendo, nesse tempo de crise, quando nós somos convidados a buscarmos o Senhor, a nos voltarmos para a palavra do Senhor. Eu queria então refletir nessa palavra e trazer algumas lições, trazer algumas verdades, e que essas verdades possam ir de encontro ao seu coração, às necessidades do seu coração nesta manhã. Em momentos como este, nós nos sentimos frágeis. Em momentos como esse, nós nos sentimos vulneráveis. Nós nos sentimos limitados. Nós perdemos o controle da vida, nós perdemos o controle sobre as circunstâncias, nós perdemos o controle sobre as variáveis, e é verdade que em momentos em quando nós perdemos esse controle, o nosso coração é tomado de ansiedade, o nosso coração é tomado de medo, é tomado de aflição, e em meio a esse terror, em meio a estes sentimentos, a esses pensamentos que ecoam o nosso coração, isso nos assusta, isso nos aflige. E a pergunta que emerge nós que servimos ao Senhor, e até mesmo aqueles que não têm uma intimidade com o Senhor, a pergunta que surge é: por quê? Por que um Deus tão amoroso? Por que um Deus que nos diz que nos ama, permite que passemos por estas aflições?
essa pergunta emerge no nosso coração. Aonde está Deus? Por que Deus está permitindo todo esse caos? Um Deus que nos ama. Mas é verdade, queridos, que quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a fonte de vida, e a palavra do Senhor é a fonte de conhecimento, é a fonte de amadurecimento, nós entendemos e nós percebemos a ação de Deus em nós e através de nós. E quando então nós olhamos para a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, diz que tudo que Deus criou, tudo era muito bom, tudo era perfeito. Havia harmonia entre o Deus Criador e a criatura, e a sua criatura. Havia a comunhão, havia a perfeição. Mas é verdade que no capítulo 3, a palavra do Senhor diz que, através dos nossos pais, na pessoa de Adão e de Eva, eles se distanciaram do Criador. Eles se rebelaram. Eles se tornaram autônomos e independentes da sua própria agenda, da sua própria vida. E no capítulo 3 de Gênesis, nós entendemos que entrou então o pecado, a maldade, e nós vivemos então nesse mundo longe de Deus, nesse mundo em desequilíbrio, nesse mundo onde nós convivemos com a dor, onde nós convivemos com a ansiedade, onde nós convivemos com a morte, porque Deus não nos criou para morrermos, até mesmo fisicamente, mas a morte física entrou por desconexão ao Deus Criador. Mas antes de nós refletirmos nessa palavra, algo me chama a atenção e algumas pessoas até me questionam, pastor, qual a causa desse sofrimento? E nós precisamos avaliar à luz da palavra do Senhor, e eu me lembro de alguns professores no seminário, onde eu aprendi em que em momentos de sofrimento, nós somos convidados a avaliar o nosso coração e convidados a percebermos da onde vem, qual a causa deste sofrimento. E eu entendo que é muito cedo ainda para a gente afirmar, dizendo que Deus está nos castigando, dizendo que o próprio homem, através da sua maldade, nós não conseguimos ainda discernir, nós não conseguimos ainda mensurar a causa do sofrimento. Mas é verdade, queridos, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que a causa do sofrimento, ela tem alguns caminhos, ela tem algumas vertentes. E a primeira delas é que, por causa do pecado, eu e você, nós vivemos no mundo em desequilíbrio. E pelo fato de estarmos desconectados de Deus, de vivermos nesse mundo em desequilíbrio, pessoas boas também sofrem, pessoas boas também passam pelo sofrimento. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em desequilíbrio. O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio ecológico, o desequilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Mas há também um segundo caminho em que o sofrimento é também, sim, permissão do Senhor, para que o nosso coração seja tocado, para que o nosso coração seja quebrantado e nos voltemos ao Senhor. A palavra de Deus diz em Tiago, dizendo, não vos estranhei o fogo queimando no meio de vós, no intuito de provar a fé de vocês, no intuito de moldar o coração de vocês. E esse é um outro caminho em que nós encontramos a causa do sofrimento. Mas há também um terceiro caminho, que é também as nossas decisões. Não é Deus, não é a vontade do Senhor, não é o mundo em desequilíbrio, não é Satanás, mas é as nossas decisões. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Aquilo que plantamos, também iremos colher. Então precisamos também nos atentar. E uma outra vertente, um outro caminho para entendermos, para avaliarmos a causa do sofrimento, é o próprio Satanás, que muitas vezes se levanta contra a nossa casa, se levanta contra as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, nós precisamos avaliar a causa desse sofrimento. Como eu disse, é muito cedo ainda para entendermos qual é a permissão do Senhor. Mas é verdade que em todos os sofrimentos, Deus não perdeu o controle. Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente.
e Ele sabe de todas as coisas. O nosso tempo, nós vivemos o Cronos, o nosso tempo é limitado, o nosso tempo é cronogramado, mas o tempo de Deus é o Kairos, é o atemporal. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia de tudo isso que está acontecendo em nós e através de nós. Mas então, voltando para o texto, voltando para a palavra, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós percebemos um sofrimento intenso. Nós podemos apenas imaginar o tamanho da dor de Jó. O tamanho da dor de Jó. Quando ele ora ao Senhor, Deus ainda não havia mudado a sua sorte. E Jó, no capítulo 1, diz que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó já era um homem que servia ao Senhor, Jó já era um homem que cultivava a generosidade, porque a palavra do Senhor diz que ele dava ali as suas ofertas, ele acolhia as pessoas. Jó era um homem que era referência na sua casa, porque a palavra do Senhor diz que ele orava pelos seus filhos, ele chamava os seus filhos para fazer ali o culto doméstico e abençoava a casa, a vida dos seus filhos. Então nós olhamos para a vida de Jó e identificamos um coração que temia ao Senhor, que se rendia, que confiava no Senhor, mas nem por isso Deus permitiu com que Jó fosse totalmente livre e isento de todo o sofrimento, de toda a dor. Mas é interessante que quando nós olhamos para a vida de Jó, a causa do sofrimento da vida de Jó foi o próprio Satanás que se levanta, o próprio Satanás. E queridos, quando nós começamos então a discorrer a palavra e aprofundar na vida de Jó e na história de Jó, nós identificamos que Jó ele perdeu os seus 10 filhos. Tamanha dor em um único dia. Quando chega ali os seus servos trazendo aquelas notícias, dizendo para Jó que Jó havia perdido os seus 10 filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Aqueles que são pais sabem do valor, do sentimento que ecoa no nosso coração a respeito dos nossos filhos. Como nós queremos bem os nossos filhos. É também as nossas vidas. E a palavra de Deus continua a discorrer que de repente chega ali um outro servo dizendo que Jó perdeu também não apenas os seus filhos, mas todos os seus bens. Todos os seus bens, ele tinha ali bois, ovelhas, camelos, mas ele perdeu tudo. E se não bastasse, em um outro momento ele foi também acometido por uma enfermidade, aonde a palavra de Deus diz que ele se coçava com cacos de telhas. E é interessante que nós olhamos para aquela circunstância, para aquela situação de Jó, a sua própria esposa, aonde faltou ali a sabedoria, a sua esposa volta e diz para Jó, você está servindo esse Deus? Olha a sua situação, olha o seu momento, olha a sua vida, amaldiçoa esse Deus e morre. Palavras insensatas, faltou ali sabedoria, faltou discernimento. Mas além disso, o círculo de amizade de Jó, os seus amigos da onça, também confrontaram Jó, dizendo para Jó, Jó, você está em pecado, acerta a sua vida com Deus, se volta para Deus, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Mas Jó não estava em pecado, Jó não estava em pecado, quando nós olhamos para a palavra do Senhor. E diante desse cenário, e diante de tudo isso, nós podemos olhar e entender um pouquinho do sofrimento, alguém que nos ensina a respeito do que é sofrer. E talvez nessa manhã, e talvez durante essa semana, eu creio que talvez essa pergunta também tenha ecoado no seu coração. Deus, por quê? Por quê? Um Deus que nos ama, um Deus que nos salvou, um Deus que enviou o seu Filho, por que o Senhor está permitindo com que nós passemos por todo esse sofrimento, vidas sendo ceifadas, famílias sendo alcançadas? Eu não quero aqui trazer dados, porque não cabe a nós. Basta você se conectar, basta você olhar a mídia. Mas ontem, eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa dizendo que teve que fazer algumas demissões por essa situação.
mas fazendo algumas demissões com seu coração apertado, porque são vidas. E a verdade é que todos nós somos atingidos por isso que está acontecendo, chegando agora na nossa nação de uma forma mais intensa. Ontem também, aquele relato sobre a Itália, como eu disse, não quero trazer dados, mas ontem bateu o recorde em números de mortos, quase 800 pessoas foram mortas ontem na Itália. Mas, queridos, a esperança está em voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para essa oração de Jó, essa oração muito nos ensina. Essa oração, ela abre o nosso entendimento, ela abre os nossos olhos, para que depois que passarmos todo esse momento, tudo isso que estamos vivenciando, eu tenho certeza absoluta, nós estaremos mais próximos do Senhor. Nós estaremos entendendo mais os planos do Senhor. E quando então nós olhamos para Jó fazendo essa oração, Jó, Deus ainda não havia mudado a sua sorte, porque no final, no capítulo 42, Jó, o Senhor restitui a Jó o dobro de tudo aquilo que Jó possuía. Mas aqui ainda não houve a restituição. E Jó então, ele se passa diante do Senhor, e depois de ter aquele diálogo com o Senhor, depois de presenciar, depois de ouvir a voz do Senhor, Jó se rende ao Senhor e faz essa oração, uma oração profunda, uma oração que nos ensina, uma oração que toca os céus. Porque Jó, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor. O Senhor estava ali. O Senhor estava com Jó, apesar do seu sofrimento, apesar da sua angústia, apesar da sua dor, mas a presença do Senhor era real na vida de Jó. E essa é a palavra que eu quero ministrar ao seu coração. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalam, mas o Senhor está com você, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu socorro presente. Ninguém responde ao acaso, mas a palavra do Senhor diz que Jó respondeu ao Senhor. E Jó respondeu ao Senhor, porque no capítulo 38, o Senhor faz mais de 60 perguntas a Jó. O Senhor então se revela ao coração de Jó. Nós servimos um Deus que revela ao nosso coração, e Deus tem nos falado, e Deus tem nos chamado, e Deus tem alertado o nosso coração para ouvirmos a palavra, a verdade, e a direção e a orientação através dele, daquilo que ele está fazendo em nós e através de nós. Então Jó, depois de ouvir aquelas perguntas, o próprio Senhor faz aquelas perguntas a Jó. Jó, aonde você estava quando eu lancei todos os alicerces da terra? Aonde você estava, Jó? Jó, aonde você estava quando eu fiz separação entre as águas e a terra? Jó, aonde você estava, aonde eu criei e formei e dei o nome a todas as estrelas? Aonde você estava, Jó? E Jó, então, ele pega ali o seu banquinho e ele se recua, e ele começa então a se colocar no seu lugar. E eu creio que esse momento é o momento em que nós precisamos olhar para o nosso coração e nos colocarmos na nossa posição de seres humanos, de entender a nossa limitação, de entender as nossas fragilidades, de entender que nós não somos Deus. Não somos Deus. E Jó então, ele continua discorrendo, porque Jó, no capítulo 10, Jó, ele fica ali angustiado, e eu fico também tentando entender o coração de Jó, porque Jó, ele não murmura ao Senhor, mas ele lamenta sim, ele coloca aquela dor para fora, e ele diz para o Senhor: eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe. Mas Deus sabia da dor de Jó, Deus sabia do coração de Jó, e Deus acolhe Jó, e é isso que Jesus faz conosco. Às vezes nós nos debatemos, às vezes nós brigamos com Deus, mas eu queria te dizer que Deus se faz presente, e Ele nos acolhe, e Ele nos ouve, e Ele nos restaura, e Ele nos consola, e Ele nos dá esperança de vida eterna.
Talvez seja um momento de tirarmos os nossos olhos desse consumismo, porque nós vivemos uma vida, uma rotina intensa, esse consumismo, esse capitalismo, aonde nós buscamos saciar o vazio do nosso coração em coisas, em pessoas, e talvez esse seja o momento em que Deus está tocando o nosso coração, para entendermos que somente Ele pode suprir o vazio do nosso coração. E Jó então começa a experimentar desse bálsamo, desse refrigério, nessa oração. Mas uma segunda verdade que nós aprendemos, porque no versículo 2 ele diz: bem sei, Senhor. Depois de ouvir as perguntas de Deus, Jó diz para o Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos do Senhor não são frustrados. Nós perdemos o controle, nós nos angustiamos, nós enchemos o nosso coração de medo, mas Deus não perdeu o controle, porque Ele continua sendo Deus. Os planos do Senhor não são frustrados. Nós nos frustramos, as pessoas nos frustram, as circunstâncias nos frustram, mas o Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e os planos do Senhor não se frustram para a nossa vida, não se frustram para o nosso país, não se frustra para o mundo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. E é isso que Jó diz, e eu creio que nós precisamos fazer esta oração: Senhor, o meu coração está com medo, Senhor, o meu coração está ansioso, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando nós olhamos então para Jó, queridos, nós precisamos aprender com Jó. Nós precisamos aprender que em alguns momentos a sensação do nosso coração que fica apertado, mas aprendemos a confiar no Senhor. O apóstolo Paulo em Filipenses diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Deus começou uma obra, queridos, e Ele vai completar. Ele vai completar, porque Ele venceu até mesmo a morte não o deteve, Ele venceu a morte. A palavra do Senhor diz que naquela sexta-feira Ele foi crucificado, Ele foi morto injustamente, mas naquele domingo de manhã, a palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ainda que esse medo de morte nos aterroriza, ainda que esse medo adentre o nosso coração, mas a morte aos olhos do Senhor, nós estaremos para sempre na glória com o Senhor. O Senhor venceu a morte, queridos. O Senhor venceu a morte. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, porque Jó, ele continua dizendo, ele diz assim: na verdade, eu falei de coisas que não entendia. Eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó, diante lá, na sua contenda com Deus, no seu embate com Deus, ele falou algumas coisas e agora os seus olhos vão sendo descortinados, ele vai sendo tomado pela graça de Deus, pela alegria do Senhor. E eu queria te dizer nessa manhã que você seja tocado pelo Senhor, que Deus abra os teus olhos, que você possa se descortinar, não olhando apenas para a morte, não olhando apenas para a destruição, não olhando apenas para a situação financeira, mas olhando para Jesus, porque Ele é o nosso alfa e ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas, e nós precisamos ter a nossa mente, cultive a sua mente no nome de Jesus, com a palavra de Deus, desligue um pouco, sai um pouco das mídias, sai um pouco das redes sociais, se volte ao Senhor, se quebrante ao Senhor, prostre-se diante do Senhor, e Ele vai encher o seu coração de esperança, e ainda que as coisas não mudem, ainda que algumas coisas não se transformem, mas a palavra dele gera esperança no nosso coração, a palavra dele gera vida em meio à morte, gera alegria em meio à tristeza. Mas é verdade que em alguns momentos nós não conseguimos compreender na sua totalidade, porque nós somos seres limitados, frágeis, mas o Senhor, através do teu grande amor, Ele vai se revelando ao nosso coração.
E Ele vai derramando a sua graça. Ele vai derramando discernimento de espírito. Ele vai derramando sabedoria nas palavras, sabedoria nesse momento. Tenho visto algumas pessoas entrando em pânico, tenho visto algumas pessoas sendo tomadas por ansiedade, mas a palavra do Senhor nos ensina a confiar e nos ensina a esperar nele. E aí então, encerrando o texto, Jó diz ao Senhor: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo e me quebranto na tua presença. Queridos, eu tenho certeza absoluta, que quando tudo isso acabar, nós estaremos mais próximos do Senhor. É um momento em que nós precisamos exercitar a nossa confiança. Salomão, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor, entregue ao Senhor todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É um momento em que nós precisamos e somos convidados a exercitar a nossa confiança, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a esperar no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, buscando a fonte de vida, de restauração. E eu queria então te convidar a você olhar para o seu coração em meio a tudo isso, mas aprender com Jó, aprender através dessa oração, aprender através da vida de Jesus. Jesus, naquela semana, na última semana, e após a sua ressurreição, a palavra do Senhor diz que os discípulos ficaram desesperançosos, os discípulos ficaram perdidos, os discípulos ficaram perturbados, angustiados. A palavra do Senhor diz que após Jesus ser crucificado, eles ainda não tinham encontrado Jesus, mas Jesus então vai ao encontro deles. E a palavra do Senhor diz que eles estavam trancafiados numa casa, e eles estavam ali, a palavra do Senhor diz que eles estavam amedrontados. E Jesus então adentra no meio deles, e Jesus então diz para eles: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E eu creio que esse é um momento em que nós precisamos experimentar essa paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Que Deus derrame paz sobre o seu coração, que Deus derrame serenidade sobre o seu coração, que Deus derrame vida, que Deus derrame as virtudes dele sobre o seu coração nesse momento, e que você possa confiar sim na medicina, confiar sim naquilo que está ao nosso alcance, mas sobretudo confiar na graça do Senhor, confiar que os planos do Senhor não são frustrados. Os planos do Senhor não são frustrados. E Jesus então veio no meio deles, e Jesus então trouxe novamente a alegria, Jesus trouxe novamente a vida, Jesus trouxe novamente o ressignificado. Nesse momento é um momento em que nós precisamos ressignificar as nossas vidas. Nesse momento é um momento em que nós precisamos avaliar e sermos tocados e transformados para olharmos para o nosso interior, para olharmos para o nosso coração e que o nosso coração seja transformado, ó Deus, para que ele seja tocado e seja alcançado através das virtudes do Senhor. E que diante do medo, Deus coloque a confiança. Que diante da morte, Deus coloque a vida. Que diante da desesperança, Deus coloque a esperança. Cultive a sua mente, cultive o seu coração. O apóstolo Paulo, ele diz, através lá de Filipenses, ele diz: tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, mesmo em momentos de dor, saiba que Deus pode derramar sobre você a graça dele, a alegria da salvação, a presença dele, a palavra dele, para que ele possa continuar a nos transformar, para que ele possa continuar a moldar o nosso caráter, a forjar o nosso caráter, para que sejamos mais parecidos com o Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. É verdade que uma imagem deteriorada, corrompida, mas Deus tem nos convidado, Deus tem nos chamado a cada dia para que sejamos formados, para que sejamos como Jesus,
Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência, aquele que nos amou, aquele que nos ama, aquele que não perdeu o controle. A palavra do Senhor diz que o amor dele, Deus nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Eu encerro esse momento, nós vamos orar agora, depois nós vamos cantar um cântico, e depois eu volto para impetrar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas eu queria te desafiar, volte lá, leia Jó, olhe para a vida de um homem, de um personagem bíblico, que muito nos edifica, que muito nos ensina, e, sobretudo, a descansar e a confiar no Senhor, porque a tua vida está bem guardada, está bem protegida nas mãos do Senhor. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mas ainda assim, Deus nos dá essa alegria, Deus nos dá a alegria da salvação em Cristo Jesus, porque nada e nem ninguém pode tirar de nós a alegria da salvação. Então eu queria te convidar agora, aonde você está, a você fechar os teus olhos e juntos conectarmos o nosso coração e orarmos assim como Jó orou. Senhor, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos fazer isso. Fecha os teus olhos e conecte o seu coração ao Senhor, na certeza que Ele se faz presente. Ele está presente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Deus, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela Tua palavra que abre os nossos corações, que descortina os nossos olhos, para aprendermos, ó Deus, com Jó, para aprendermos através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor se faz presente. Assim como o Senhor diz para os discípulos, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado porque o Senhor se faz presente, Deus, em nós, habitando em nós, nos revestindo, nos renovando. Obrigado, Senhor, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Deus. Senhor, nos ensina a aquietar o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos acolhido. Obrigado, Deus, porque no Senhor nós encontramos abrigo, Pai. Obrigado porque no Senhor nós encontramos refrigério. Obrigado porque no Senhor nós somos, ó Deus, alcançados pelo bálsamo do Senhor, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, nos ensina, continue a nos transformar, Pai. Continue a moldar o nosso caráter e nos ensina a cada dia a confiarmos no Senhor, a voltarmos o nosso coração no Senhor, a nos rendermos ao Senhor, a nos prostrarmos ao Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, Pai. Não há outro Deus além do Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pelas nossas casas. Obrigado pelos nossos, Senhor. Senhor, nos guarda e nos livra de todo mal. Senhor, de uma forma muito especial, eu quero orar aqui, Pai, por todos aqueles, por todos os profissionais da saúde, para que o Senhor, ó Deus, os proteja, para que o Senhor os cerque, Senhor, para que o Senhor, Pai, continue a usá-los para o louvor da Tua glória, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nos guarda de todo mal, Pai, nos guarda na entrada, nos guarda na saída, Senhor, no nome de Jesus, aonde pisar as plantas dos nossos pés, Senhor, que o Senhor esteja nos guardando, Deus, no nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, e quando tudo isso passar, Pai, que nós possamos orar como Jó. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo e me quebrando. Obrigado, Pai, pela Tua soberania, obrigado pela salvação, obrigado pelo Teu amor, Pai. Fica conosco, nos abençoe, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.